infelizmente, a gente vê mães sendo afetadas para tentar tirar o filho daquela vida. E a gente vê que não interessa quem seja ali naquele momento, a droga afeta a família inteira, né? Eu sempre penso que a droga na família tem que ser tratada dessa família como se todos fossem usuários também, de alguma forma, né? Porque começa a ser uma realidade da família. Não é só um membro ali que está passando por isso, né? Todos estão, né? Então, tem que ter essa atenção, esse cuidado com todo mundo. Porque o que pode acontecer, né? Pode começar a ter segredos, um oferecer para o outro, ou ter casos de violência, né? Que pode ser induzido pelo uso de alguma substância, né? Então, é importantíssimo que haja essa atenção para todos os membros da família. E como você trouxe na abertura também, Roberta, é um processo lento e gradual, é muito gradativo, não é algo da noite para o dia que você vai ver uma mudança na pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, assim, que a droga você consome e ela te consome junto. Mas chega um ponto que ela começa a consumir a família, às vezes é a vizinhança, às vezes são os amigos. Por quê? Na droga, a gente começa a fazer laço só com ela. A gente para de fazer laço com as pessoas. A gente começa a se desconectar das pessoas quando, é claro que nós estamos no dia, né, de combate ao abuso, né, das drogas. Então, quando há nesse nível de dependência, de abuso, a pessoa só quer saber da droga. Então, os laços que ela faz, os amores que ela vive, as amizades que ela tem, a rede de apoio, família, até a espiritualidade, fica tudo de lado. Porque a pessoa quer o quê? O contato único e exclusivo com a droga e não com pessoas. Por isso, você vai se desligando das pessoas, podendo inclusive levar para uma situação de rua, como a gente está trazendo aqui, que é justamente essa consequência, uma das consequências desse uso abusivo e da dependência de drogas. Aqui no caso da dona Renilda, ela falou que o gatilho para ela foi a morte da mãe. Tem sempre um motivo por trás? Tem sempre um gatilho ou não? Muitas vezes a dependência tem relação com uma forma sofrida de lidar com algum vazio. Uma forma sofrida de lidar com algum vazio, com alguma perda, com alguma angústia, com alguma perda das referências, perda de um familiar, perda de um amor, perda de expectativa, perda de vontade de viver. Então, muitas vezes a droga ela vem de início. O primeiro efeito que ela dá é esse efeito mais ou menos prazeroso, de plenitude, de completo, de nada me falta, eu não penso nisso, me alivia essa dor e esse sofrimento, de pensar anestesia, sobre isso. Gente. Exatamente, essa é a palavra, ele traz uma anestesia. Só que com o tempo, deixa de ser uma anestesia, né, e vira dor, vira sofrimento, vira mais perda ainda. Então, vira uma bola de neve de perdas. Então, deixa de ser essa anestesia para se tornar justamente um novo problema. Então, se você não soube lidar, porque às vezes a gente não tem recursos, nós estamos em vulnerabilidade, não consegue lidar com uma situação de perda, de alguma situação de angústia, de sofrimento, a droga entra e algumas vezes acontece de você ter justamente o quê? Uma piora no quadro, porque você não só não soube lidar com a causa, como a droga agora acrescenta mais problemas. Alexandre, como que a família, como que os pais, como que os filhos podem ajudar, mesmo de forma assim, já fiz de tudo, o que ainda tem para ser feito? Uhum. E você vê que nesse comentário, né, ainda tem uma esperança. Né? Eu senti uma forma da pessoa se expressar, se comunicar aqui com a gente, como se fosse um pedido de ajuda. Uma esperança. E tudo isso, assim, ter feito esse comentário, e a gente falar sobre isso, e às vezes mostrar sua fragilidade, ou sua suposta fragilidade, por quê? Porque para mim pedir ajuda é força, é um sinal de saúde. Porque quando você não está saudável, você não consegue nem sequer saber a hora de pedir ajuda. E às vezes você não consegue entender que você está nessa situação. E a família, ela tem um olhar muito privilegiado muitas vezes em relação a nós. Assim. A família consegue perceber que às vezes a gente não quer ver. A gente não consegue olhar, principalmente se está em situação de dependência, né, química, você não consegue olhar para além da droga.
né? Ela é a sua única parceira, é parceira constante, permanente. A família é como se ela atrapalhasse essa relação com a droga, como se a família fosse um problema. Olha a inversão de total valor. E ele fala no comentário que ele perde os sonhos, e perde mesmo. Porque você vai perdendo sonhos, vontades, você passa a ser apenas, só que é ali aquela coisa imediata. Então a família ela tem essa função não só de tentar sozinha lidar com a situação. A família pode também procurar apoio profissional, redes de assistência social ou de tratamento psicológico, né? Espaços que podem, tem muitas ONGs, tem CAPS, tem a própria unidade de saúde, como a gente trouxe aqui também, que pode te encaminhar, psicóloga, assistência social, se você não sabe para onde ir, né? Então, lembrando, não é só quem está na dependência que está precisando de ajuda. Às vezes, existe inclusive, eu sei que tem aqui na Grande Vitória, espaços que fazem grupos só com os familiares, inclusive o usuário nem participa. Então a família ela pode também procurar esses apoios, procurar essas orientações, insistir, persistir, também reconhecer o seu momento, reconhecer seus limites para conseguir ajudar a lidar com esse momento, porque a gente vê, no final das contas, quem acaba salvando é o tal do amor, né? A gente, como profissional, a gente encaminha para que isso se facilite. Mas o sonho e o desejo e o amor, eles são inversamente proporcionais à dependência de drogas. Então, quanto mais amores, sonhos, desejos e propósitos você vai tendo, menos dependência você vai tendo também das drogas. Às vezes a família se afasta por não saber lidar também com aquela situação, né? Pode ser que sim, pode ser que... Porque o problema das drogas é um problema tão grande, tão complexo, eu não falo que é um problema da pessoa que está na dependência, ou só também da família. Para mim é um problema de saúde pública, entendeu? Assim, é um problema muito maior. Envolve várias instituições, envolve muitas coisas, tanto que hoje é dia de combate ao abuso e ao tráfico também. Então que a gente tem que perceber que é algo que ultrapassa muitas vezes a família, né? Então, às vezes a família ela acaba não sabendo o que fazer ou tendo muitas situações de violência que pode acontecer. Claro que a gente não sabe o que acontece no modo particular com cada família, mas pode acontecer de fato de ter essa sensação de impotência também. E vai depender de cada família. Tem famílias também que querem guardar isso como um segredo de 7 chaves. Em vez de abrir para que isso se torne algo que possa ter uma possibilidade de ajuda, de acolhimento, né, de você fazer pares, né? Algumas famílias querem tratar isso como não, vai queimar a nossa imagem, vai queimar o filme da família. Mas que bobagem, né? Assim, o problema você vai aumentando, né? Claro, você queima o filme da família, no fundo, mostrando que você não quer tratar o problema. Então, a grande questão é essa, a gente saber respeitar cada tempo, respeitar cada família, respeitar cada laço, entender que é um problema de saúde pública, saúde coletiva, para que a gente não crie o quê? Expectativas de que depende só de uma ou duas pessoas para lidar com essa questão. Perfeito. Alexandre, muito obrigada pela sua participação com a gente, trazendo as palavras certas para os nossos telespectadores. Obrigada.